programa Caminho da Universidade traz para a entrevista Alex Zipperer. O Alex é um apaixonado por carros antigos, então ele lida com o antigo mobilismo. Nós vamos conversar, saber exatamente desse momento importante que vivenciamos em nossas cidades, e isso é também em termos de Brasil e aquela paixão internacional sobre carros antigos. Seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é a filha da TV Cultura do Brasil. Olá, professor Aloísio. Olá, pessoal de casa. Vamos conversar sobre a tua paixão? Vamos sim. Tua esposa achou que é ela, com certeza. Mas é uma das paixões, é? Com certeza, professor. Estou brincando contigo. Alex, nós vamos falar sobre algo que quem tem sabe o que tem, sabe da importância, da sensação de ter um carro novo, mas de uma sensação maior de se ter um carro antigo ou a recuperação de algo que fez história e continua a fazer história. Mas antes de nós entrarmos exatamente nessa questão dessa paixão de carros antigos ou antigo mobilismo, eu preciso que o nosso público, o telespectador, conheça um pouquinho. Alex Zipperer. Mas se eu falar o Leco, o Leco, conheço, né? Porque você, desde criança, carrega esse apelido. Então me diz, quem é o Alex, onde nasceu, os pais, por gentileza? O Alex é nascido em Porto União, no ano de 1982. Eu cresci no bairro Santa Rosa, em Porto União, certo? E estudei todo o período do ensino médio ou ensino primário no Colégio Cid Gonzaga. Então, além da paixão por automóveis, eu sou um apaixonado pelaquela instituição de ensino que me formou. Muito bem. Me diz assim o nome dos pais, só para a gente poder ter uma ideia. De repente, eu conheço, tal. O meu pai é o José Zipperer, o Zeca, bem conhecido aqui nas nossas cidades. A minha mãe, a Arlete, também são pessoas que trabalharam a vida inteira no comércio. Então, sou filho de comerciantes, no meu sangue eu tenho comércio e fui adepto ao meio de automóveis. Me diz o seguinte, quando se fala em Zipperer, a gente lembra de uma cidade nossa vizinha que pertencia a Porto União, Matos Costa. Sim. Você é do Zipperer lá de Matos Costa? O seu avô é de lá? Eu sou do Zipperer de Matos Costa, sim. Meu avô é de lá. Eu já sou nascido em Porto União, dos 3 irmãos. Eu sou o mais novo. Sou nascido já no Porto. Eu já sou nascido em Porto União. Olha só. E me diz uma coisa, o teu avô, ele também tinha comércio? Qual era a profissão do teu avô? Porque parece que a tua inspiração em relação à criatividade está muito ligada ao seu avô. Pode dizer o nome dele, contar um pouquinho da história dele. O meu avô paterno, o seu Eric, ele era carpinteiro, marceneiro, com uma escolaridade muito pequena. Ele aprendeu a ler e a escrever, mas ele era uma pessoa assim, de muitas ideias, de um profissionalismo muito grande. Eu convivi muito pouco com ele, foram 6 anos, eles moravam lá, a gente aqui. Então, assim, a experiência com meu avô foi muito pequena, ele faleceu, eu tinha 6 anos. Mas hoje, algumas pessoas vêm me contar sobre o profissionalismo dele, sobre as técnicas dele em marcenaria, em carpintaria. Então, ele montava serrarias para o pessoal, desde a construção do barracão até o funcionamento das máquinas, até a eletricidade e tudo, fazia tudo ele e mais alguns ajudantes com uma escolaridade muito pequena, sabe? Eu admiro muito esse lado do meu avô, sabe? Seu conhecimento empírico muito bem aplicado com resultados científicos. Isso. Fantástico. Muito bom. Então, podemos dizer que ele era o professor Pardal da época? Isso aí. Até um cliente esses dias que conheceu meu avô, uma peça que não tinha mais solução lá. Falei, não, eu vou abrir essa peça, uma peça eletrônica de um câmbio automático. Falei, vou abrir, vou tentar reconstruir essa peça, mesmo que vai demorar uns dias, o senhor não pode ficar com o carro parado aqui, ou abrir, reconstruir a peça. Aí ele me contou
que a serraria do pai dele foi o meu avô que montou e tal, me contou toda a história. Ele falou, bom, se você é neto do seu Eire, então eu posso confiar 100% que eu sei que você vai fazer funcionar. Está no sangue. Está no sangue. Que bacana, pô. Olha só. Sempre existe uma razão, né, Alex? Sim, né? professor. Sempre, né? Como dizia o meu tio falecido, o meu tio Carlos, sangue não é água. Então, essa nossa... como que eu vou lhe explicar? Essa nossa facilidade de olhar, construir, fazer, refazer, deve ser de outras gerações. Dar solução para os problemas. Isso aí, a nossa família já os pais do meu avô já trabalhavam com marcenaria, com carpintaria. Eu não sei trabalhar com este ramo, sei muito pouco. O meu pai também não trabalha com isso, meu tio não trabalhou com isso, mas a gente nota que essa engenharia vem no sangue. Perfeito. Essa criatividade, no teu caso, com a mecânica, realmente é importante. Mas o teu pai tinha uma tendência para a mecânica, a tua família, ou você despintou em relação aos demais? Professor, o meu pai sempre trabalhou no comércio, o meu pai foi jogador de futebol, meus irmãos, eu cresci com a bola em volta de mim, certo? Mas eu sempre fui um perna de pau no futebol. Eu nunca, na verdade, me interessei muito por esportes com bola e tal, mas eu trocava muito fácil uma bola por um carrinho. E aí, assim, eu sempre desmontava. Uma vez, até eu ganhei uma caixa com 12 carrinhos do meu pai de coleção. 2 dias depois, meu pai foi ver, eles estavam todos desmontados, um com a roda do outro, já embaixo da cama e tal. Eu tinha 6 anos de idade. Aí foi aquela bronca, mas foi ali que foi começando o gosto por isso aí, professor. Você falou algo que, por muitas vezes, né, não mexa, não estraga o carro, mas tem que deixar a criança à vontade, quer dizer, criatividade, despertando, já mostrando a tendência. Isso aí, eu tenho um filho de 6 anos hoje, um dos meus maiores prazeres é chegar em casa ao sábado à tarde, pegar os carrinhos dele, desmontar com ele quer modificar o motor de um no outro e tal, então tem já algumas situações registradas em que eu e ele ali me pego naquela situação de estar auxiliando ele a modificar um carrinho dele de coleção. Está estimulando ele para a engenharia. Isso aí. Muito bem. Alex, me diz o seguinte, quando que despertou o interesse em relação a veículos, não vou dizer veículos antigos, mas veículos, a mecânica em geral? Você estudava no CID, senti que é a tua paixão com a Cid Gonzaga. Quando se fala em Cid Gonzaga, eu lembro daquelas feiras assim que chamavam a atenção de toda a região. Eu tenho com certeza que você estava envolvido com as feiras lá também. Mas essa paixão pelo automóvel, estudando no CID e já fazendo algum trabalho, alguma oficina? Sim, professor, eu comecei a trabalhar em oficina. Os meus irmãos mais velhos estudavam fora, né? E eu fui trabalhar com 11 para 12 anos, tanto para ajudar na renda familiar, né? Mas para aprender uma profissão. Então, assim, uniu o útil ao agradável. Eu comecei a trabalhando no guichê da Princesa dos Campos, da empresa de ônibus, fazendo serviço de banco e anotando passagens. Mas aquilo ali não me fazia feliz. Aí um dia encontrei um colega que tinha uma oficina lá no bairro Santa Rosa. Aí ele falou, viu, você está todo molhado aí, está fazendo serviço, vai trabalhar comigo na oficina, vai aprender uma profissão. E eu fui. E hoje eu estou com 37 anos e já estou chegando aos 27 anos de profissão, professor. Olha aí. Encontrou o que você realmente sentiu prazer em realizar e realiza até hoje, né? Isso aí, professor. Durante a trajetória, eu trabalhei na área de venda de veículos. Aos 17 anos eu fui fazer uma entrevista para trabalhar numa concessionária local aqui na oficina. Aí o rapaz do RH falou, vamos fazer uma experiência em vendas, que eu vi que você tem um certo dom para vendas, você se comunica muito fácil. E aquela experiência duraram 15 anos, professor. Ficou 15 anos vendendo automóvel? Isso aí. E daí assim, eu sempre tive facilidade para vender carros, mas nas horas de folga, sempre mexendo nos meus carros em casa.
Uma época, assim, a casa do meu pai e da minha mãe tinha tanta peça que eu fui trocando nos meus carros que achavam que o ferro velho, o Santa Rosa, era na casa deles. Tua mãe com certeza adorava, né? Ah, com certeza. Eu lembro uma vez que ela foi limpar meu quarto e achou uns frios de carro embaixo da cama. Ela surtou comigo, professor. Muito bem. Já deu uma ideia de onde esse interesse pela mecânica. Agora eu quero saber desta paixão, como é que despertou essa paixão por antigo mobilismo, automobilismo. Me diz exatamente isso, mas vai me responder, Alex, no segundo bloco, porque passa rápido. No segundo bloco você vai me contar como é que foi essa paixão com os carros antigos, vamos ver os desafios, a história que embarcou para você do primeiro carro antigo, enfim, vamos trabalhar todos esses pontos para mostrar aos telespectadores de que ter um carro antigo é ter um tesouro, é ter uma joia e por muitas vezes, para quem realmente gosta e sabe da importância, o carro antigo, um carro restaurado, recuperado, ele tem um maior valor sentimental ou mesmo até em termos de dinheiro de que um carro novo. Tudo bem? Vamos falar sobre isso no segundo bloco? Legal. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e o nosso entrevistado de hoje é o Alex Zipler, mais conhecido por Leco, que vai nos falar sobre esta paixão dos carros antigos. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado é Alex Zipler, mais conhecido como Leco. Ele que adora a questão do antigo mobilismo. Alex, vamos para o segundo bloco. Estou cheio de questionamentos e eu tenho certeza que o telespectador que realmente sabe o valor desses carros e do trabalho do profissional, eu quero saber isso, quero saber aquilo. Espero estar lendo a mente dos nossos telespectadores. Mas me fala desta paixão, foi o questionamento que eu fiz. Quando é que surgiu essa paixão? Carros antigos. Professor, assim, o carro, como a humanidade, ele não foi inventado, ele é fruto de uma evolução, né? E eu digo que no decorrer desta evolução do automóvel no mundo, em volta de todo o globo terrestre, foram despertando o interesse dos mais variados povos, das mais variadas pessoas. No século XVIII, era comum, chamavam-se de estúdios, né? Um estúdio de mecânica, onde as pessoas tentavam desenvolver motor a combustão externa, interna. Houve-se um caso na França onde desenvolveram um motor de combustão interna a pólvora. A primeira funcionada deste motor, ouviu-se a explosão a léguas de distância e foi um fracasso, né? Então, assim, um tanto foi o conhecimento dessa história do automóvel, certo? E o que me despertou mais interesse é desde a infância. Eu via os Dodges, os Opalas, os Mavericks, com os motores mais possantes, né? Os primeiros veículos turbinados não de fábrica, né? Eu lembro assim, eu era criança e eu via o pessoal andando com os veículos turbinados, com os veículos preparados. Então foi assim, foi somando a preparação de motores, o preservar os automóveis, certo? E aquela paixão pelos veículos da década de 70, 80. Interessante. Tá, e nessa curiosidade, nesse interesse pela história do automobilismo e voltado à questão dos carros antigos, qual foi a tua primeira recuperação? Primeiro carro que você mexeu exatamente no sentido, não, vamos recuperar, enfim, me conte essa história, se é que você tem essa história, a lembrança do primeiro recuperado. Assim, o veículo que marcou a minha carreira como restaurador, o veículo que eu posso dizer que foi um divisor de águas, foi um Ford Del Rey GL 1987. Este carro meu pai
adquiriu ele, eu tinha 5 anos de idade, uma dor de dente, a minha mãe foi me levar a pé ao dentista, a gente passou então o senhor que vendia os carros, naquele tempo da inflação, que comprava um carro novo hoje, amanhã valia o triplo, e o meu pai já tinha falado que queria um Ford Del Rey. Aí ele era representante comercial, viajava a semana toda, a minha mãe, ele telefonou para minha mãe, ela falou que encontrou o carro, e falou, então tá, quinta-feira eu chego e a gente vai lá negociar. Lembro-me como se fosse hoje, o sábado chuvoso, que eu com 5 anos de idade fui com o meu pai buscar o Del Rey novo, né? Tinha 2.000 quilômetros no tempo. E em 1992 o meu pai se desfez deste carro com 279 mil quilômetros. 279 mil? Isso. Eu, como bom representante, viajava constantemente. Isso aí. Eu nunca mais vi o carro, eu nunca mais tive contato com este carro, que marcou muito a minha infância. E agora, no ano de 2014, eu, andando pela rua Professora Mazília, aqui em União da Vitória, encontrei o carro. Num estado de médio para bom. E abordei o condutor dele ali, ele estava parado com o carro em frente a uma clínica de dentista também. Questionei sobre o carro, se era para venda, não falei que tinha uma história com aquele carro. E ele falou que não era para venda, mas se uma hora ele fosse vender, pediu o meu contato telefônico, meu endereço, e passou o tempo. Um ano depois, ele me procurou que queria vender o veículo, eu acabei adquirindo o veículo, levei para casa, lavei ele, e num sábado à tarde fui à casa do meu pai, tomar um café com ele, com a minha mãe. O meu pai viu o carro, encheu os olhos de lágrima. Imagina, e falou, eu criei vocês trabalhando com esta ferramenta. Olha só, o sustento da família. Isso aí. Então, eu não tive o porquê não preservar e recuperar esse veículo, que já estava fácil de recuperar, mas manter ele ao nosso lado. Foi um veículo que trouxe muita alegria para a nossa família. Ele marcou uma época e voltou a marcar uma época em nossa vida. Então foi um reencontro bem legal. Hoje eu posso dizer que ele está finalizado, certo? Com 95% de originalidade. O mesmo cheirinho da época? Então, eu me pego um dia eu mexendo no carro um fim de semana e senti aquele cheiro dele de novo, assim, o mesmo cheiro do dia que eu fui com meu pai buscar ele. Voltou aquela nostalgia, sabe, professor? Voltei lá em 1992 e de repente me olho em 2015. Olha só, interessante, Alex, você acabou de colocar, eu vou dar assim uma ênfase à importância da família, dos pais ou de quem realmente cria em relação a palavras, atitudes, gesto e ações. Quer dizer, vai ficar para o resto da vida. Quer dizer, se você realmente tem isso na tua mente, porque foi uma coisa que marcou, né, na tua criação, e assim são todos os momentos. E a gente, como educador, e o programa é Caminho da Universidade também, despertar profissões aqui ao nosso interesse, por que não uma engenharia mecânica, por que não um grande técnico, né? E aí a importância do teu pai em comprar um automóvel marcou para você que era o sustento da família, uma ferramenta, né, para manter a família. Primeiramente, eu estou preservando a ferramenta de trabalho do meu pai. Sim. O veículo que nos locomovia para tudo quanto era lado, boa parte da história da nossa família eu estou preservando com este carro. Muito bem, bonita história, quer dizer, simplesmente marcante, né? Bacana. Alex, em relação a toda essa tua atividade aqui em Porto União, na Vitória e região, como está em termos de Brasil essa febre de restaurar, de recuperar ou de dar a manutenção, porque existem carros antigos que estão perfeitos. Esse movimento nacional e local, ele traz resultados de muita alegria e satisfação para com quem realmente trabalha em cima e para os proprietários? Então, professor, a restauração do automóvel em si, o antigo mobilismo, cresceu muito no Brasil devido à facilidade hoje dos canais de outros países, entende? Então
é um hobby que cresceu muito. Todo mundo tem uma história ligada a um carro, que era do tio, que era do avô, que passeava, que isso, que aquilo, entende? Então, o Brasil agora está despertando para esta cultura de preservar os automóveis. Muito bem. O perfil do cidadão que tem o carro antigo, que zela, que te procura, qual é o perfil desta pessoa? Primeiramente, são pessoas de um acabamento mais apurado, são pessoas detalhistas, assim como eu, certo? Mas que eu gosto muito de estar neste meio delas, porque como eles são, eu sou, entende? E talvez foi isso que abriu as portas para mim nesse nicho do mercado. Me diz uma coisa, conta um pouquinho para nós em relação às experiências vivenciadas nas recuperações, porque você tem um site, depois vamos dar o site certinho, dar o endereço da tua oficina, não é com o objetivo de propaganda, não é essa, mas sim aquelas pessoas que alguns anos atrás precisavam de um trabalho de restauração, tinham que ir para os grandes centros, hoje não. Hoje temos diversas oficinas e você tem essa oficina muito bem preparada aqui para atender a clientela. No caso, nos conte algumas histórias que realmente entraram para o teu álbum de recordação, em termos de recuperação de peças, de atender os clientes em termos de Brasil. Então, assim, eu comecei neste ramo, o hobby virou profissão, ali no ano de 2015. Foi assim, professor, eu comecei trabalhando em casa, eu fazendo os meus carros e o pessoal começou a ter interesse pelo meu detalhamento nos veículos e pelos meus acertos de funcionamento de motores. Hoje eu posso dizer assim que eu consigo deixar uma carburação, que é uma coisa que ninguém mais quer mexer hoje, eu deixo funcionando ao mesmo estado de um veículo com injeção eletrônica. Então, neste nicho a gente também é referência, sabe, professor? E a parte de reconstrução de algumas lentes de lanternas de veículos antigos. Um caso, o seu Cassiano de Abreu, ele tem um Chevrolet Master 1937. Ele procurou em sites do mundo inteiro as lentes das lanternas dianteiras do carro, que as deles estavam ressecadas. E não consegui encontrar. Aí um dia eu fiz alguns serviços no carro dele e falei, posso retirar uma peça dessa? O senhor vai para casa e eu vou reconstruir. Ele falou, meu Deus, eu procuro essa peça no mundo inteiro e não encontro. Se você conseguir reconstruir, eu ficarei, além de agradecido, eu lhe pagarei pelo serviço. E eu fazendo um molde bem artesanal em gesso de janela, e com resina de fibra de laminação e fibra de vidro, com a resina, eu reconstruí as lentes no padrão original e perfeitas. Não tem o que pague a satisfação da felicidade no olhar do seu Cassiano quando eu montei as lentes no carro dele que ele estava procurando no mundo inteiro e não encontrava. Original. Olha só, tem mais casos assim de gente de outros estados também? Aí começou a virar referência ao trabalho. Um certo dia toca o telefone, um DDD 31, eu atendi, a pessoa se identificou que teve o meu trabalho indicado por alguns olheiros dele que andam nos encontros de carros antigos no Brasil. Quem me indicou foi uma pessoa que não é nada mais nada menos que o único mecânico das Ferraris antigas no Brasil. Indicou o meu trabalho, que eu reproduziria as lentes e também mais uma tela do painel e tal que ele precisava. Passei a minha localização para ele e não lembrei mais do assunto. 3 ou 4 dias depois, eu ainda tinha oficina em outro local, eu abri a oficina, ele veio pessoalmente de Belo Horizonte trazer as peças. Ele tinha apenas uma peça para eu reproduzir as outras, que ele encontrou em Creta. Não me diga. Peça. Isso. Aí reproduzi as peças, fiz até as juntas das lanternas, as guarnições para não entrar água, tudo, além da lente, e enviei para ele.
Depois me mandou fotos já deles no lugar, pronto, que o carro dele havia sido restaurado. Há 5 ou 6 anos ele não rodava com o carro porque faltavam essas peças. Faltavam as lentes. Olha, aí vem uma satisfação que dinheiro algum cobre nessa realização, né, Zipper? Isso aí, professor. Eu digo assim, a satisfação profissional, também não podemos aflorar muito o ego em cima disso. Você está contando, mas é uma verdade, ninguém está, né? Isso, professor, mas assim... Se vangloriando, né? Isso aí. Dentro de uma humildade, de uma realidade, na verdade, isso é um dom que eu fui descobrir ele já depois de muito tempo, de olhar para uma peça, de reproduzir ela. Meu caro Alex, eu preciso que você mencione onde está localizada a tua oficina, o nome da tua oficina, localizando o site, já vai ter telefone, endereço, enfim, vão ter acesso à página mostrando os trabalhos realizados. Já a minha querida chefe já mostrou algumas coisas que você mencionou aqui na telinha, mas preciso saber o endereço, porque nós queremos agradecer imensamente você por essa oportunidade. Eu e a minha chefe Andressa ficamos felizes de você participar do programa Caminho da Universidade. Por gentileza, endereço. A oficina é o Box 80. O Box 80 está na rua Zacarias de Góes e Vasconcelos, no centro de Nova Vitória, número 255. Temos a página Box 80 no Facebook, por ali vocês vão conhecer muito do nosso trabalho. Hoje o Box 80 ganhou um nome, ganhou uma proporção a nível nacional. Vocês vão conseguir ver os veículos que vêm de fora para serem restaurados ou ajustados a alguns detalhes aqui em União da Vitória. Muito bem. Alex, em nome de toda a equipe, mais uma vez obrigado. Tua mensagem final aos telespectadores da TV 1000. Primeiramente, sou eu quem agradeço a oportunidade, professor. O que eu posso dizer é assim, o conhecimento nunca é demais. A gente pode perder muita coisa na vida, o conhecimento profissional a gente nunca vai perder. Humildade, seja uma pessoa humilde acima de tudo, que as portas se abrem. Eu vejo assim hoje, o Box 80 é uma empresa reconhecida a nível nacional, reconhecida pelos trabalhos que fazem, e a nossa equipe, dentro da nossa equipe, não trabalha sozinho, tudo depende de vários profissionais, né, professor? O nosso lema dentro da oficina é a humildade acima de tudo. Profissionalismo sempre, sempre atento a todos os detalhes da sua vida profissional, que o ego nunca passe por cima do profissionalismo. Muito bem. Alex, eu tenho colocado semanalmente o seguinte, que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Até a próxima semana.